Ora, seja muito bem-vindo à edição desta semana do Desejo Imediato. O Desejo Imediato, como sabe, é um programa criado aqui no canal para consertar cabeças. E semanalmente estão aqui a Maria do Céu Santo ou a Alexandra Nunes. A Maria do Céu Santo, como sabe, é ginecologista e obstetra e dá-nos conselhos, sobretudo na área de sexualidade. Esta senhora que está aqui é que arranja cabeças. Bem, mas antes de irmos ao programa de hoje, que eu não acredito no que a Alexandra vai dizer, provocação, eu quero recordar que o programa tem um mail dedicado e que se chama desejoimediato@gmail.com. Agora sim, without further ado, vamos ouvir, aliás, vou-me tentar deixar convencer pela doutora Alexandra Nunes. Alexandra, tu queres falar de sono hoje, porquê? Sim, e da importância do mesmo. Sabes quantas horas eu dormi hoje? Quantas? 4! Estou aqui fresquíssimo, Mas- está a ver? Mas tu Portanto, eu sou o sais- contrário do que ela vai dizer. Sim, tu sais fora do padrão. Eu sou a Marcelo, sou como o Presidente da Sim, República. Sim, mas sim, é altamente importante o sono e termos um sono reparador. Pronto, e aquilo que se verifica e que eu verifico a nível clínico é efetivamente um descurar da importância Do sono. de dormir. Sim, quer nas crianças, quer nos adultos. Pronto, porque no sono dá-se uma regeneração celular, dá-se um processo de memorização e tudo isso acaba por também influenciar ao nível respiratório, cardiovascular, de memória, de concentração, a nível de perda de peso e, portanto, tem muitas implicações. Perda o de sono, peso também? Sim. Então a gente não devia dormir por isso simplesmente, para Não, perder o peso. precisamente o contrário, que é dormir de facto O dormir muito. é que reduz o peso, é isso? Não, o dormir, um bom dormir implica que a pessoa depois durante o dia não tenha aqueles ataques de fome portanto, ok. pode implicar uma não perda de peso, Bom, só uma então, maior sim, dificuldade. para as pessoas perceberem e não pensarem que isto é opiniões Sim. apenas, não é? Como eu estou a dar, por exemplo, Sim. comigo funciona dormir pouco, com outras pessoas não. Eu conheço pessoas que de manhã, se não dormirem 8 horas, estão insuportáveis, inclusive não conseguem pensar. Sim, sim. O que é que do ponto de vista físico, ou seja, orgânico, isto muda? Como é que isto influencia o nosso organismo? Sim. Portanto, é altamente importante poder-se dormir entre 7 a 8 horas. 7 A ou 8? 8 horas Eu durmo quase 4 menos, quase 50% menos. por noite. E, portanto, tudo o que seja abaixo disso acaba por ter, de facto, implicações futuras ao nível de doenças cardiovasculares, de demências, e hoje está cientificamente estudado e comprovado efetivamente isso. não é? Demências também? Sim. Quer dizer que como eu durmo pouco, candidato-me a ter um podes. problema de demência? Sim, Uau. sim. Embora nós tenhamos aqui que ter alguma atenção, que é, há de facto pessoas que acabam por ter entre o sono REM e o sono profundo. Vamos explicar isto às pessoas. O REM é o Rapid Eye Movement. Exatamente. Não é aquela banda americana, é Rapid Eye Movement. O que é que Sim, isto quer dizer? Sim, isto quer dizer que a pessoa acaba por estar num sono de alguma forma profundo, mas consegue acordar mais facilmente e poder até recordar os sonhos. Ok. Tá? E nessa fase dá-se de facto uma desensibilização de todos os processos que acabam para a pessoa poder vivenciar ao longo do dia. Ok, isto o é sono, por oposição ao outro sono. o outro sono profundo, de facto a pessoa, como o próprio nome indica, está muito aprofundada. Quase como tá? se estivesse em hipnose. Sim, portanto está muito aprofundada, Sim. há uma lentificação ao nível da respiração Há e uma quê? lentificação. Lentificação, ou Sim. seja, a respiração torna-se mais lenta. É isso. sim, e a nível cardiovascular. Aham. E, portanto, o que implica que, na realidade, haja todo aqui um processo de um descanso e de uma reparação. Portanto, e o que tu estás a dizer é que só nesse sono profundo é que as pessoas conseguem mesmo descansar. Sejam porque respiram lentamente, aliás, não é por acaso respiram Sim, lentamente. sim. Respiram lentamente porque o coração também começa a bater mais devagar. não é? Claro. E aí o nosso sono é variável, ele não é contínuo, não é? Então, aquilo que acontece a nível fisiológico é que nós temos 20% do sono profundo e 20% do sono REM. E depois na variação dos diferentes sonos. Pronto, E qual é que é o pior? É essa variação, essa fase da variação? Não, tudo é importante. Ok. Tá? Agora, aquilo que acontece efetivamente nas pessoas que podem dormir são os chamados short sleepers, que são aquelas pessoas que fisiologicamente têm os 20% de sono profundo e os 20% de sono REM. É a única coisa em que Tá. sou parecido com o Marcelo. E onde a variação que existe de facto é nos outros diferentes sonos. Pronto, mas aí a pessoa
fisiologicamente tem essa capacidade de conseguir estar mais equilibrada e consegue ter de facto uma vida, como tu dizes, funcional durante o dia, porque regra geral, aquilo que é necessário de facto fazer são as 7 a 8 horas de sono, até porque assim, se nós tivermos aqui uma referência de um passado e de um presente, por exemplo, o Cristiano Ronaldo dorme 9 horas por noite. Pois, eu Então, acho um espantoso. atleta de espantoso. alta competição é importante e até A muitos sério? deles acabam por Mas o que é ser... que isso influencia o rendimento da pessoa, físico? Não, fisiologicamente, porque assim, há um descanso, há uma reparação. Ou seja, o que tu dizes é que é o próprio sono que ajuda a reparar a parte física exatamente, da pessoa. sim, sim. Ok. E os grandes génios... Agora né, é que eu como percebo não- porque é quando eu tive com, desculpa Não há mal. interromper-te, quando eu estive com Covid, estava na pior fase, uma das coisas que todos os médicos me diziam, Camilo, não te mexas da cadeira, deixa estar sossegado, Claro. dorme muito, descansa, e para mim era uma coisa horrível, Sim. porque eu não estou habituado a Claro, descansar nem a claro, dormir tanto. claro. Agora já Mas- percebo porquê. Mas é importante, não é? Portanto, não é por acaso que se diz que deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer, não é? E, portanto, infelizmente vê-se de facto o contrário, Sim. esta falta de sensibilidade em relação ao sono, até porque se dá muito mais importância à alimentação e cada vez mais fomenta-se um estilo de vida Alimentação alimentar saudável. que, sem dúvida, contribui É importante. para também o sono, não é? E muitas vezes aquilo que eu verifico a nível clínico é que muitas vezes as pessoas vão para a cama com a barriga cheia, Isso é horrível. o que pode dar aquela sensação de estar com sono, mas em termos da reparação do sono, de facto, é um handicap para o sono ser reparador. Dá a sensação que está com sono porque o sangue sai da cabeça para ir fazer Numa a primeira digestão. instância, sim, Ok. mas a nível ao longo do tempo, o sono não vai ser tão reparador, não é? Ok. E aqui que eu queria acrescentar, Camilo, é que se nós formos efetivamente ao lado aqui histórico, Darwin, Beethoven, eles dormiam efetivamente cerca de 9 horas e muitas vezes a sesta. Quer dizer, o e são Darwin, génios. imagina, no barco, não tinha nada que fazer, dormia para Pronto. graças. Agora o Beethoven já me Pronto, surpreende. mas são génios, não é? E, portanto, isto implica que na realidade há Não pense por dormir mais você vai ser gênio, ok? A Há questão não uma é essa. associação, há uma associação muito importante entre uma boa reparação de sono Agora, e um equilíbrio sim. de facto mental. Duas perguntas. Tu, na tua praxis Uhum. clínica, quando te aparece uma pessoa diz assim, tu sabes que precisa dormir, mas não consegue dormir. Depois andam ali a pedir medicamentos Uhum. e como é que se diz, ansiolíticos, coisas desse género. Porquê é que isso acontece? Sim, Porque são pessoas que, mesmo fisicamente, precisam dormir mais, mas não conseguem dormir mais. claro, aqui o que é importante perceber é o que é que está a levar àquilo. Nós estamos perante um sono ou uma dificuldade de sono Sim. já crónico. Ou seja, É. mas tanto pode vir da cabeça como alguma coisa física, orgânica? Pronto, aí é que nós temos que perceber, Ok. ou seja, se a pessoa está a ter um mau dormir precisamente por acontecimentos de vida Ok. que levam Sei lá, a... morte de e não- alguém, um desgosto amoroso, Não, apenas sim, qualquer. a nível da pandemia isto efetivamente verificou-se, A não é? sério? Porquê? Porque havia uma maior preocupação, porque havia um estado ansiogénico em relação ao estado social, bem como em relação à parte da pandemia e o medo de poder ter o Covid, e isto implicou, e até mesmo a própria desregulação, que é muito importante, a pessoa ter hábitos mais regulares de sono, não é? Ou seja, não dormir hoje às 2 da manhã e amanhã está a dormir... Ou seja, criar um padrão. Um padrão, sim, Ok. isso é importante. E isto leva a que a pessoa, ao ter esta dificuldade, ou ter situações de vida que podem de facto ter uma implicação no sono, podemos estar a falar de um determinado período, não que a pessoa sofra de perturbação de sono de uma forma de há anos. Contínua, não é? sim. Pronto. E aí o que é importante? É poder fazer coisas que possa gostar ao longo do dia e poder ter um momento em que pense sobre essas coisas, porque muitas vezes à noite é que a pessoa vai pensar sobre os acontecimentos ou tem um maior impacto Quer dizer, de determinados Eu encosto a acontecimentos. cabeça na almofada e em 5 minutos estou a dormir. Dorme, sim, mas muitas vezes aquilo que nós verificamos é a pessoa leva os problemas para a cama e é aqui que a perturbação do sono se dá. Pois, e que se agrava até. Pronto, porque a pessoa acaba por estar Está a ali a matutar ruminar. em vez de descansar. Pronto, então é importante, e uma das dicas que pode fazer é ter esse tempo, ou dar-se esse tempo para pensar sobre essas questões ao longo do dia e não naquele momento. Pois. Pronto. E também perceber que, em termos da receita que possa estar a usar, que é poder, e quando eu digo receita no sentido de estar a usar
a noite para poder pensar em relação a questões que estão a ser impactantes na vida da pessoa, leva a que, na realidade, elas não se resolvam mais rapidamente. Isso é muito importante, atenção. Não é por pensar, é essa hora que isso vai resolver o problema da sua vida. E aí é importante que a pessoa possa perceber que a receita que está a usar não está a solucionar. Bem pelo contrário, está a arranjar um segundo problema, que é a pessoa não conseguir dormir bem, não é? Então esta questão de poder pensar sobre essas questões durante o dia e reservar um tempo para pensar sobre elas é importante para não as trazer para a cama, tá? E para o dormir. É óbvio, é difícil, muitas pessoas acabam por efetivamente me dizer isso, mas há que tentar para, na realidade, criar esses novos hábitos. Tu notaste nos últimos meses, como efeito da pandemia, como dizias, que tens tido mais pacientes com este problema de sono? Sim. Verificou-se, ou pelo menos é muito mais... O receio de perder o emprego. Sim, e principalmente pelos sintomas que advêm daí. Irritabilidade, uma impulsividade, não é? Pronto. E muitas vezes aquilo que acontece em pessoas que podem dormir menos, pela privação do sono, este tipo de sintomas vêm. Pronto. Que é efetivamente ou falta de memória, ou falta de concentração. Agora, uma questão diferente que eu às vezes ouço as pessoas falarem muito, e como sabes é um tema típico na Península Ibérica, que é, há pessoas que dizem assim, eu preciso dormir nem que seja 10 minutos depois do almoço, chamada sesta, porque senão passo toda a tarde ou até mesmo à noite ali com aquela coisa de deixar cair a cabeça. Porquê é que há esta necessidade que algumas pessoas têm de fazer uma cestinha depois do almoço, a hora de maior calor? Há zonas do nosso país que têm uma maior necessidade de o fazer, nomeadamente por causa do calor, e o Alentejo. Portanto, isso é mesmo... E a Espanha, por exemplo... A Espanha é um bom exemplo, sobretudo no disso, sul. Sim. E é importante, não é? Agora, nós temos que ter aqui algum cuidado e temos que ver aqui particularmente cada caso, porque se nós estamos a tirar o sono durante a noite, a pessoa tem uma privação de sono durante a noite, se dormir 15 minutos à tarde, à noite já me deito às 2 da manhã. E falo durante o dia, isto pode ser disfuncional no sono durante a noite, não é? Portanto, aqui temos que ver qual é, de facto, a história pessoal da pessoa. Alexandre, voltando àquela questão que tu dizias há bocadinho, e dormir de barriga cheia é a pior coisa que se pode fazer. Eu, por exemplo, aprendi que se jantar leve às 7 ou às 7 e meia da tarde, e quando muito comer um iogurte às 11 da noite, isto faz uma diferença brutal no meu sono. Porquê? Sim, porque aí a pessoa acaba por, para já tem aqui uma alimentação muito mais inicial, não é? Às 7 da noite, o estômago está muito mais vazio e consegue efetivamente, até porque nós em termos da própria melatonina, não é? Nós começamos a produzi-la ao final do dia e ao início da noite, não é? E portanto temos aqui uma diminuição da mesma a partir das 11 da noite, portanto toda a parte fisiológica acaba por estar muito mais implicada em termos neurológicos para que a pessoa comece a adaptar o corpo para o descanso. Não é? Daí a necessidade de podermos ter luzes numa densidade mais baixa, podermos não estar tão recorrentes. Este approach gradual a uma mudança, a uma desaceleração, faz uma diferença muito grande. Claro, sim. E, portanto, e se nós efetivamente tivermos uma alimentação ou um jantar mais pesado à noite, nós com vamos, muito álcool, por exemplo. Pronto, nós vamos criar efetivamente aqui uma desregulação ao nível fisiológico daquilo que são as necessidades que o nosso corpo está de facto a querer ter para outro estágio do dia. Não é? Bem, já vamos com quase 18 minutos de programa. Alguma dica final que queiras dar? Sim, portanto, dormir é muito importante para a nossa memória, para a nossa concentração. Prime isso, dê importância a isso, tal como dar importância ao exercício físico e à boa alimentação para que o seu equilíbrio emocional possa, de facto, cada vez mais estar presente na sua vida. E como você sabe, tem um mail dedicado no programa, desejoimediato@gmail.com, e se tiver uma dificuldade, questões, dúvidas ou até mesmo vontade de contrariar a doutora Alexandra Nunes, já sabe para onde é que tem que escrever. Alexandra, eu sei que faz férias, quero desejar umas grandes férias, dorme, já agora, e quanto a nós, voltaremos na próxima semana com a doutora Maria do Céu Santo. Quero lembrar que na segunda-feira, às 8 da manhã, estará aqui a levar comigo no Acordo do Dinheiro, no programa matinal. Alexandra, obrigado novamente e boas férias. Obrigada.